Bem, vamos lá então, né? Bem, vamos fazer uma narração aqui bem rudimentar, aqui bem improvisada, porque teve um errozinho no áudio aqui e acabou que eu não gravei. O áudio não saiu, perdão. Então eu selecionei alguns exercícios. Na verdade, eu entrei duas vezes no simulador, tá? Para resolver alguns exercícios do simulado, né? Que está no mesmo nível da prova de hoje, né? Que é 11 de maio aí. Tranquilos? Então vamos resolver aqui rapidinho. É, as duas vezes que eu entrei no simulado, os exercícios estão no mesmo nível, tá? Então nem todos foram resolvidos. A primeira versão foi toda resolvida. A segunda Ô, entrada no Carlos, você tá simulado que não. compartilhando ou não? Esse inicinho aqui eu esqueci de compartilhar a tela, então eu voltei, perdão. A vantagem é que dá para evitar alguns contratempos aqui. O vídeo vai ficar até mais sucinto, mais resumidão aqui, beleza? Bem, então foi dado aí, o gráfico abaixo mostra o comprimento, né, de um bastão feito de um material desconhecido, né, comprimento inicial 400 milímetros, né, a temperatura de 0 graus, né, de 0 graus Celsius. O comprimento inicial é esse aí, a tabela abaixo contém alguns materiais, latão, vidro comum, vidro pirex, porcelana, concreto. Observe bem, o vidro comum 8, o vidro especial aí 5. Então, ou seja, o comum é mais fácil de quebrar, que ele dilata muito, né? O coeficiente dele não é o dobro, né? Mas é quase o dobro aí, né? Porcelana já dilata menos, daí o valor comercial, né? A dilatação menor, o risco de quebrar, ou a mesma porcelana de chão mesmo. Então posso colocar uma mais próxima da outra, porque não dilata muito. Né? Então é isso que. E o concreto, vocês podem observar aí que já tem uma dilatação grande já, comparado com o vidro para frente. Tá vendo? Ele dilata muito. Então o concreto tem que ter alguns cuidados também. Algumas pilastras têm uma certa distância entre uma e outra, justamente para dar espaço para dilatação. Tranquilos? Outra questão importante aqui é o seguinte: foi dado pelo gráfico as informações referentes à dilatação linear. Tá vendo que é comprimento linear, variação do comprimento, tá? E olhando para a tabela, a dilatação linear também. Então não tem essa maldade de, não, é superfície, tem que multiplicar o alfa por 2 que é o linear, ou é volumétrico, tem que multiplicar por. Não, não tem isso, tá? Aqui o valor que eu vou encontrar já vai direto. Tranquilos? Então, comprimento inicial, como já havia colocado aí, comprimento final 464. Então a variação aí do comprimento foi apenas de 0,64 milímetros, o que eu vou utilizar de fato na fórmula, tá certo? Comprimento inicial a 0 graus Celsius 400, né? A origem do gráfico aí. Então vamos pegar a fórmulazinha, variação de temperatura, perdão, 200 graus Celsius, né? Foi a variação de temperatura aí. Aí a fórmulazinha, delta L igual a L inicial, vezes o coeficiente, linear no caso, né? E vezes a variação de temperatura. Então, no caso aí é só substituir valores, né, gente? Se fosse superfície, né, eu teria que ter o cuidado com o beta, que é o coeficiente superficial, ele é duas vezes o alfa, porque são duas direções diferentes, são dois lados. Se fosse volumétrico, eu teria que fazer três vezes o alfa, porque seria três direções diferentes, né? Vamos imaginar um Ô, cubozinho aí, Carlos, né? aí é só multiplicar, então, em um por 2 e no outro por 3, né? Exatamente, só multiplicar por 2 e depois por 3. Então, é, aqui inicialmente seria só uma direção, duas direções e três direções. Ok? Aqui no caso não vai ter essa maldade que já vou substituir os valores, o que eu encontrar é isso mesmo. Variação 0,64, comprimento inicial 400, dilatação linear vezes a variação de comprimento. Então aí vai ficar 0,64 dividido por 80 mil, né? Ou seja, vai dar 8, vai dar zero pra caramba aí, né? Depois a gente passa a potência de 10. Vai dar 0,0008. Aí passando isso aí para potência de 10, como está todo mundo lá na tabela 10 a menos 6, né? Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 6, né? Que é o vidro comum. Grau Celsius elevado a menos 1. Beleza? Tranquilos? Então tá aí.
Essa é a dilatação correspondente na tabela do vidro comum, letra A, nesse caso, né? Se fosse o caso, se ele estivesse perguntando sobre superfície, né, área, então eu multiplicaria por 2, seria 16 vezes 10 a menos 6, graus Celsius elevado a menos 1. Se o assunto fosse volume, eu multiplicaria por 3, né, 3 vezes 8 é 24, vezes 10 a menos 6, graus Celsius elevado a menos 1, certo? Então nem ficar muito atento a isso, eu diria que isso aí é questão de interpretação. Se o Carlos, gráfico... teria como eu... Bem, a perguntinha foi sobre regra de 3, eu optei a não fazer isso não, para não Aí confundir sim. ninguém, ok? Aí na aula ao vivo isso aconteceu, tá? Aqui eu vou editar, ok? Bem, esse aqui é uma questãozinha teórica do simulado sobre dilatação, né? No caso as duas, né? Linear, tá vendo? Tem um eixozinho aqui, ó. Linear e volumétrica, né? Perdão, linear e superficial, porque tem essa rodinha aqui, ela é superficial, tá? Eu vou desprezar a espessura dela, vou considerar só o formato geométrico dela aqui de um círculo, um disco, né? Um orifício circular interno e um disco aqui do lado de fora, tá? O rolamento, tá? O rolamento, essa rodinha, ela é de aço e o bastão é de ferro. Então, um brinquedo das antigas, o carrinho de rolimã, é o nome dado a esse carrinho, geralmente construído de madeira, com um eixo móvel, montado com os rolamentos de aço, né, dispensado de carros aí, né, utilizado para controlar o carrinho quando ele desce pela rua. Ao construir, devemos encaixar firmemente, aí vem a questão de fato, né, firmemente os rolamentos no eixo, então rolamento de aço, firmemente nos eixos do cilindro e a um determinado, que é de um determinado metal com diâmetro um pouco maior que o diâmetro interno do rolamento, justamente para ficar bem justo. Então o diâmetro do bastão é maior. Esse procedimento, aí, para que isso aconteça, né, para esse procedimento, aquecemos ambos para o encaixe e depois resfriamento. São duas coisas. Então, aquece, porque como o rolamento é de aço, ele vai dilatar um pouco mais. Se deu certo, eu estou deduzindo que isso ocorreu. Né? Porque se eles fazem esse procedimento e deu certo, é porque o aço tem que ter um coeficiente maior. Então, o rolamento dilata um pouco mais do que o metal e aí consegue encaixar. No resfriamento, que já é outro processo, todo mundo resfria e fica mais justo, porque quem dilata mais que o aço, a rolimã, também vai contrair mais. Então vai ficar mais justo, vai ficar bem justo. Então, ele pergunta aqui, sendo assim, o coeficiente de dilatação do metal utilizado em relação ao coeficiente de dilatação do aço deve ser, sem dúvida nenhuma, menor, né? Porque se fosse maior, já não está encaixando. Se fosse maior, ele ia dilatar mais do que o aço, e que não ia encaixar nunca mesmo. Então ele tem que ser menor para que não está encaixando. Mas como o aço dilata mais, aí ele consegue dilatar o aço, dilatar mais e a rodinha consegue encaixar. Beleza? Bem teóricozinho. Esse exercíciozinho aqui, ele é um exercício, fiz questão de colocar ali, ó. A seguir, a figura mostra uma curva de duas, né? Duas situações de curva de aquecimento. A substância A, que são 400 gramas, tá? Aquecendo de 15 graus até 120. E o segundo, a substância hipotética aí, que é a substância B, né, correspondente ao gráfico ou diagrama B, que é um aquecimento também de 15 a 120 graus. Ele fala que inicialmente encontra-se no estado de sólido, mas olhando os patamares aí, olha só, tinha que ser mesmo, porque tem dois patamares. O primeiro patamar corresponde à fusão, o segundo patamar à vaporização. Então, sólido, líquido e vapor. O outro a mesma coisa. Então, como ele faz referência que inicialmente estão no estado sólido, né, reforçou aí, né? Qual substância apresenta maior valor de calor específico? Se parasse aí, mesmo que no estado líquido, se parasse aí, estava fácil. Fosse só qualitativo, né? Sem ser quantitativo, ter que dar um número, como Precisa ele pediu. calcular ou a quantidade de calor já denuncia? Ah, não. Para deixar que tem Pois é, quantidade de justamente, gramas, né? Esqueci. justamente o que eu estava falando agora, então. Se fosse só a mesma quantidade de gramas, seria fácil. Bastava
Mesma massa, quem absorveu mais calor, né? Aí no caso, eles teriam absorvido o que é líquido. Quem absorveu menos calor, né? Porque eles sofreram a mesma variação de temperatura. Eles foram no estado líquido, de 35 a 85. Então eles aumentaram 50 graus. Beleza? 50 graus Celsius. Como eles aumentaram 50 graus Celsius, tá? Sofreram a mesma variação, então quem tiver absorvido uma quantidade menor de calor vai ter o menor, o maior calor específico, tá? Quem sofreu no caso aí sofreram a mesma variação, mas quem sofre a maior variação para a mesma quantidade de calor é aquele que tem menor calor específico. Então aqui eu vou fazer o contrário, vou deixar constante a variação de temperatura. Então aquele que receber vamos fazer as contas, que vai ter que fazer a conta mesmo. Então vamos fazer as contas aqui. Então vou usar o MC∆T para os dois, tá? Mas aí a pergunta foi o seguinte: se fosse a mesma quantidade, não tivesse querendo saber o valor, dá para especificar assim, maior, quem teria maior calor específico, né? Quem tem maior calor específico é aquele que absorve mais calor, né? Por grama para variar 1 grau Celsius. Então aquele que absorveu mais calor, né, teria o maior calor específico. Mas aqui eu tenho calores diferentes e massas diferentes, são substâncias diferentes, só a variação de temperatura que é igual mesmo. Então fui lá e resolvi o A. O A, olhando para o gráfico, foi de 3.000 a 5.000, recebeu 2.000. Massa inicial 400, calor específico e variação que é a mesma para todo mundo. Fazendo a continha aqui, deu calor específico igual a 2.000 dividido por 20.000, deu 0,10, 0,1, né? O outro foi um pouco menos de calor, né? Se for olhar, 25% a menos, hein? Não é tão pouco assim não. 1.500, 600 é a massa, calor específico de B, variação de temperatura é a mesma, vai ficar 1.500 dividido por 30.000, né? 30.000 aí, que vai dar quanto? 0. Ah, tá. Lembrei. Os 400 aí refere-se à massa do carinha A, os 600 à massa do carinha B. Tá? E essa continha aí deu 0,025. Então a gente observa que o calor específico do carinha A, que recebeu mais calor, né, e sofreu a mesma variação de temperatura, o calor específico é bem maior, né? Então, duas vezes mais, né? Estou exagerando também. Então, seria o A, né, o maior, e o valor seria 0,10. Letra E. Fechou? Bem, gente, o que poderia perguntar aqui, né? Aproveitando a questão. Poderia perguntar, por exemplo, calor latente de fusão ou de vaporização, tá vendo aí? Se perguntasse o de fusão, até fiz do carinha B, por exemplo, coloquei lá, quanto que gastou para mudar de fase? Fusão, no caso, fundir, né? 1.500 a 3.000, então foi 1.500 calorias. Usei a fórmulazinha ml, né? Então a quantidade de calor foi 1.500, a massa 600, aí ficou 1.500 dividido por 600. É lógico que tem um valorzinho meio surreal aí, bem baixo, que foi 2,5 calorias por grama, né? Mas foi só para ilustrar e aproveitar o gráfico e resolver o calor latente de fusão. Poderia ser vaporização, né? Eu faria a mesma coisa. Pega o valor lá correspondente, né, a mudança de fase de vaporização, tanto de um gráfico quanto do outro. Tranquilos? Essa questão ela vai aparecer depois com um dos gráficos pedindo ou o calor latente de fusão ou de vaporização, ou até mesmo em outro estado físico, né, que esse aí Beleza. tá líquido. Esse aqui é um exercício bem tradicional, falando sobre graus Celsius, passando graus Celsius para Fahrenheit, né? Então foi feito aí, ó, vários turistas, né, frequentemente tem tido a oportunidade de viajar, perdão, para países que utilizam a escala Fahrenheit como referência para medidas de temperatura, não agora, né, na pandemia. Considerando-se que, quando um termômetro graduado em Fahrenheit assinala 32, mas 32 Fahrenheit é para o ponto de fusão, gelo, que é o 0 grau Celsius na nossa escala, né? Trata-se e outra coisa, quando assinala 212 Fahrenheit, trata-se do ponto de fusão, que para nós na escala Celsius é 100.
Em um desses países, o turista observou que o termômetro estava assinalando 68. Se for olhar, é um número grande, né? Mas isso corresponde a quanto na escala Celsius? Para que eu tenha uma noção, né? Que eu não consigo pensar, não estou habituado a pensar na escala Fahrenheit. Não sei se 68 é muito ou pouco, ok? Então, grau Celsius, ponto de fusão 0. Fahrenheit, ponto de fusão 32. É, ponto de ebulição, escala Celsius 100. Escala Fahrenheit 212 Fahrenheit. Tá certo? Temperatura correspondente na escala Celsius igual a de Fahrenheit. Mas vamos colocar direto já. Se no lugar de Fahrenheit já colocar 68 Fahrenheit, eu já acho direto a correspondência no estado, na escala, perdão, na escala Celsius. Então vai para a regrinha de 3, ó, TC menos 0, que é essa primeira variação, eu vou deixar assim, e TF menos 32. Só que eu não vou colocar TF não, vou colocar 68 menos 32, para a gente achar direto, né? Vai dar 36. Beleza, essa eu fiz a variação de baixo, igual a variação de baixo da outra escala. Agora de cima, 100 menos 0, coloquei lá já, 212 menos 32, 180. Observe que que a escala Fahrenheit ela varia 180 graus Celsius. Perdão, 180 Fahrenheit. Ou seja, cada mudançazinha nela é de 1,8 Fahrenheit. Enquanto o Celsius está mudando 1 grau, 1 em 1, a Fahrenheit está mudando 1,8 Fahrenheit, tá? Perdão aí, porque se você for comparar, quando varia 1, varia 1,6 Fahrenheit lá na outra escala. Beleza? Eu coloquei o Czinho a mais ali, você me perdoe. Aí aqui também não é 34, tá? Perdão, é 36, tá? Que eu, como eu falei antes, é 36, né? Simplificando 180, 9. Então aqui vai ficar TC igual a 5 vezes 36 por 9, 4. 5 vezes 4, 20 graus Celsius. Isso é a temperatura que estava lá. Para nós aqui em Diamantina, isso é normal, né? Mais ou menos a temperatura de hoje mesmo, né? 11 de maio aí. Então a gente já tem uma noção se isso é muito ou pouco, se isso é frio ou não, né? Então a gente já tem uma noção de sensação térmica. 22 graus geralmente é o que a gente passa aqui. Hoje estão levemente 18 mais frio. graus. Pois é. 18, uns vai Uhum. registrar 19, então é mais ou menos isso mesmo que a gente está passando, que é comum pra gente aqui, beleza? O aí tá dando 21 pra mim. É, sensação térmica que depende de altitude também. E pode estar, dependendo dos locais de moradia, pode dar uma diferença aí, sim, de temperatura, um lugar mais baixo, né? Um lugar mais alto, a diferença de altitude aí influencia sim. E tem uma diferença considerável aqui em Diamantina de altitude, né? Do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Esse aí é um exercíciozinho de cinemática. Aí esse exercício ele é bem completo, tá? Assim, o gráfico é grandão, né? E o gráfico é bem grandão. O gráfico é grandão, então o gráfico explora, dá para explorar bastante coisa do gráfico aí. Assim, trechos em que ele está deslocando, está se movimentando na direção positiva, arbitrariamente considerada como positiva para a direita. Dá para considerar a hora que ele está indo para a esquerda, dá para falar de distância percorrida, dá para falar de deslocamento, dá para calcular aceleração, dá para analisar trecho aí, o trecho E, por exemplo, ó, que está com o movimento retilíneo uniforme, só aquele trechinho E, só de 4 a 5 segundos. Dá para pegar momentos de movimento retardado, acelerado, então tá bem completo aí, beleza? E resolvendo ele aqui, nesse caso está pedindo distância percorrida. Tá? O gráfico a seguir representa a velocidade de uma partícula em movimento retilíneo, considerando t igual a zero, a partícula está na origem, né? A origem é o zero aí, e depois ele fala um pouquinho de mecânica, né? Que ela se divide em cinemática e dinâmica. Cinemática, estudo da velocidade, da aceleração, da trajetória, distância percorrida, deslocamento, e a dinâmica é leis de Newton, né? Esse trecho A, B, C, D, é só para ficar bem rigoroso. Cada trecho corresponde a uma variação de um segundo. Mas o importante é o que ele está perguntando lá embaixo, distância percorrida, né, da partícula, porém em 9 segundos, ou seja, no tempo todo. Tem que calcular tudo ali. Como é que é a distância percorrida? Eu tenho que calcular todas as áreas, tá? E somar
todo mundo, independente do sinal, se está indo para a direita, se está indo para a esquerda, porque está querendo saber de distância percorrida. Se fosse o caso de deslocamento, né, aí sim, eu poderia até separar a parte que poderia não, deveria fazer isso, né, separar a parte que ele vai para a esquerda da parte que ele vai para a direita. Não adianta andar 2 metros para a esquerda, 2 metros para a direita, está no mesmo lugar, né? Então eu coloquei aí. Se eu calcular a área toda do gráfico de velocidade por tempo, eu vou achar a distância. Vou colocar só a distância, e vou colocar em metros, tá? Por quê? Pode ser distância percorrida? Pode, depende da sua interpretação se você somar todo mundo. Pode ser deslocamento? Sim, também depende da sua interpretação se você subtrair essas áreas que eu vou chamar de, vou colocar de vermelho, só para questão de legenda. Então, as áreas positivas eu vou colocar de vermelho, tá? As áreas, perdão, vou colocar de azul. Vou colocar todas de azul aí, correspondente à parte positiva, de verde, só aquela do meio que eu de propósito eu pulei, porque ali é um trecho de movimento uniforme, um movimento sem aceleração, tá? E então eu estou considerando que quem está indo para a direita, tá? Que são as minhas áreas ali de azul, minhas áreas ali de minha área de verde, eu vou considerar que isso aí está indo na direção positiva da trajetória, tá? Que tá indo para a direita, tá ok? Os triângulos que estão abaixo do eixo X, que eu vou pintar de vermelho, eu vou considerar que está indo em sentido contrário, eu vou considerar que está indo para a esquerda, que é a parte negativa aí. Eu sei que esse triângulo de baixo aí dá para considerar ele um só, mas só para fins didáticos eu vou separar eles, tá? Na hora de fazer o cálculo aqui. Porque os de cima são todas metadinhas, né? E o de baixo que está inteiro. Então, os de vermelho, ele está indo para a direita, para a esquerda, é negativo, tá? E os de azul ou verde está indo para a direita, só para ficar bacana. Só que quando eu vou calcular a distância percorrida, não quero nem saber, eu tenho que somar todo mundo, tá? Só que eu vou, para explicar melhor aqui, eu vou calcular separado, tá? Calcular primeiro dos triângulos, né? Porque são todos, pode observar que as áreas são todas iguais. A base é igual para todo mundo tem uma base ali de 1 segundo. E todo mundo tem a mesma altura, que é de 4, tá? Então, fazendo a área de base vezes a altura dividido por 2, cada triângulozinho daquele ali são 2 metros, né? Depois vai contar quantos que a gente tem aí. E a área do retângulo, né, que é só aquela de verdinho ali, é base vezes altura. A base é a mesma para todo mundo, que é 1, e a altura é a mesma para todo mundo, que é 4. Então, esse retângulozinho aí vai ter uma área de 4 metros, beleza? Tranquilos? Só que só tem um, né? Bom é isso. Então, para calcular a distância percorrida, eu vou somar todo mundo, tá? Eu tenho 8 triângulos aqui contando ali, ó, 8 daqueles triângulos ali, azul e vermelho, dando um total de 16 metros, tá? Vou ali chamar talvez de área 1. E tenho a área do retângulozinho, que vou chamar de área 2 ali, do retângulozinho, que é 4 metros. Beleza? Parecendo 9, né? 4 metros. Beleza? Área, distância percorrida é a distância Ô, total. Carlos, é deslocamento que não conta se estiver abaixo da reta? Isso, eu vou falar. Não é que não conta, né? A gente desconta esse É, tipo, eu trechozinho falo aí. no resultado final. Isso. Então, a distância percorrida foi 20 metros. Seria a letra A. E agora eu vou discutir, né? Pergunta pertinente. Aí eu vou discutir justamente isso. A questão do deslocamento. E se fosse deslocamento, Carlos? O que eu faço aqui? O deslocamento aí eu tenho que considerar esses trechos que está indo para a direita e trechos que está indo para a esquerda. Então eu não ia desconsiderar, né? Eu vou subtrair todas as áreas de cima do eixo X, que é de azul e verde, das que estão abaixo do eixo X, que é as de vermelho. Por isso que eu fiz aí de cores diferentes para ficar mais fácil agora para falar de deslocamento. Beleza? Então eu tenho, se você for olhar, eu tenho 4 triângulos de azul em cima e 4 triângulos aqui de vermelho embaixo. Então os 4 de cima cancelou com os 4 de baixo. Ou então olha aí, ó, primeiro com o segundo. O segundo, tá vendo? Que é positivo, negativo. O segundo triângulozinho com o terceiro, né?
né, se você for olhar, né, o terceiro com o quarto, né, o quinto com o sexto, o sétimo com o oitavo, e fechou. Então esses triângulos foram se cancelando. O que, que sobrou? Só a areazinha verde, que é a areazinha do retângulo, por isso que eu calculei separado, que é a areazinha do retângulo, que é 4 metros. Então, se o assunto fosse deslocamento, só calcularia a área de verde, que é a área do retângulo, tá certo? Se tivesse perguntando deslocamento. Então, não é que eu desprezei alguma área, na verdade eu fui lá, fui subtraindo as áreas positivas das áreas negativas. Lembrando que a área, quando eu falo área positiva, é só que está indo para a direita, tá? E a área negativa é que está indo para a esquerda. Então, né, não faz sentido falar de área negativa e área positiva. Então, se fosse deslocamento, seria 4. Beleza? Facilitaria. Então, eu sugiro que, na hora de calcular deslocamento, preste muita atenção, porque evita de fazer muito cálculo, né? Então, evita a probabilidade de erros. Né? Distância percorrida não tem jeito, né? Então, tem que calcular todo, toda a distância mesmo. Tranquilos? Eu vou, antes de passar para outro exercício, né? Se fosse deslocamento, pena que não está dando para ver ali que escondeu, seria a letra E, que fala que é 4 metros. E distância percorrida é a letra A. Beleza? Tranquilo? Putz. Antes de passar para outro exercício, eu vou Não, o interromper a aula aqui. deslocamento é que eu perdi, que travou um pouco. Não é Tranquilo. somar os triângulos de cima e o retângulo? Bem, pois é, Ah, tá, descontou, esqueci. eu fui descontando, né? Peguei a parte positiva menos a parte Entendi. negativa. Então, você poderia somar todo mundo que está em cima menos todo mundo que está embaixo, né? E daria certo também. Então, todos esses de cima aí são positivos, ó. Inclusive o verdinho também, né? E todos que estão aqui abaixo, né? O verdinho também é positivo. E todos que estão abaixo aqui, ó, são negativos. Então, tem 4 triângulos positivos em cima e 4 negativos embaixo. Por isso que sobrou só o retângulozinho de verde, né? Se o assunto for deslocamento. Beleza? Tranquilos? Então, antes de passar para a próxima aqui, eu vou encerrar agora, beleza? Parte 1 da revisão.